Olá, eu sou a Drakini e, como eu já disse pra vocês em outras reviews, tem certos games, filmes e séries, enfim, que não te oferecem só uma história, eles te dão um mundo pra você morar. E eu tenho certeza que Star Wars é o lar de muita gente. É um mundo que nunca parou de crescer, tanto com as obras dos fãs, quanto do próprio universo estendido, ou seja, as animações, os livros. E desde a trilogia original, as grandes temáticas de Star Wars amadureceram. Elas ganharam novas perspectivas, exatamente pelo esforço do universo estendido de refinar essa temática e de acompanhar o próprio amadurecimento do público de ficção científica. E que questões são essas? Qual é o coração de Star Wars? Eu vejo como um mergulho na jornada do herói, a queda, a redenção, a decisão que as pessoas normais tomam de fazer a coisa certa, de não arredar o pé e lutar pelo que elas acham certo. O cultivo da luz, o apelo das trevas, o equilíbrio dessas duas coisas e, por fim, aquele companheirismo que nasce de enfrentar situações difíceis juntas. E, de certa maneira, todos esses temas eles estão presentes no Despertar da Força, e isso muito se deve ao fato desse filme ser um filme feito por um fã, que entende exatamente o que é que importa dentro de Star Wars. A sensação que o filme passa logo de cara é de reconhecimento, é de você estar ouvindo uma música familiar e ela é tão familiar que você consegue adivinhar exatamente quais vão ser os próximos acordes. E a proposta dessa review é exatamente adivinhar para onde vai essa música, o que ela está trazendo de novo. E qual é a cara que essa composição vai ter quando ela tiver terminado. Então eu vou assumir que você está familiarizado com o universo de Star Wars e viu o Despertar da Força. Se você chegou nesse vídeo só querendo saber se você devia ir assistir Star Wars nesse final de semana, se devia gastar o seu dinheiro nesse ingresso, o que eu posso dizer é que se você pegar esse filme isolado, fora do contexto Star Wars, fora do contexto de ficção científica, ele é um dos filmes mais divertidos do ano. Ele funciona perfeitamente como uma porta de abertura para quem nunca viu nada de Star Wars e também as pessoas vão continuar referenciando esse filme por anos e anos. Então, eu acho que você faz muito bem de pegar e assistir agora, como deve ser mesmo, no cinema, em 3D, se der em IMAX. Então, vai lá, depois você volta aqui. Aviso de spoiler dado, vamos lá. The Force is strong in my family. My father has it. I have it. My sister has it. You have that power too. Bom, Chewie, We Are Home. E se esse filme é um retorno ao lar depois de 30 anos, a notícia é que ninguém mexeu nas suas coisas, tá tudo exatamente como você deixou elas. A questão é que depois de toda aquela emoção de estar de volta, dar uma passada, aquele tsunami de nostalgia já virou uma marolinha, você começa a reparar em certas coisas. Aquela casa que você lembrava com tanto amor começa a parecer um pouco apertada. Talvez você tenha acumulado um pouco de bagagem demais ao longo da sua vida e você não tá mais conseguindo se acomodar direito naquela casa. E aquele conforto familiar vai lentamente se transformando em marasmo. Pra mim, pra chegar nesse ponto, levou algumas semanas e algumas idas ao cinema. O que até então eu tava chamando de homenagem à trilogia original, eu comecei a ver como uma simples reciclagem barata de trama. E falando em trama, mesmo sendo confortável para nós e seguro para o roteirista seguir um caminho já conhecido, isso também significa não ter nenhuma surpresa, não ter nada novo acontecendo. Esse é um filme que é absolutamente fiel à trilogia original e ele também é absolutamente covarde. Pra você que passou os últimos anos vendo, lendo, jogando ficção científica, ou se embrenhou pra dentro do universo expandido de Star Wars, ou mesmo acompanhou toda essa era de ouro das séries de TV, eu tenho uma notícia meio pesada pra dar pra vocês. Essa casa pra onde o J.J. Abrams nos trouxe nunca vai conseguir satisfazer perfeitamente vocês. Esse nunca vai poder ser o seu lar do jeito que ele vai ser para outras pessoas. Pessoas que talvez tenham acumulado um pouco menos de bagagem durante esse tempo. E o motivo disso é um só: você conhece o lado cinza da força. Esse filme, ao ficar colado com a trilogia original, ele trouxe de volta os grandes temas. O
que é uma coisa positiva, como eu já disse. Mas ele não trouxe uma outra perspectiva. Ele não trouxe aquela relativização que veio com o universo expandido. E sejam sinceros comigo, a gente quer ver de novo no cinema aquela separaçãozinha da força, aquela separaçãozinha clara entre a luz e as trevas. A gente quer ver essa mesma história sendo recontada só mudando os personagens. E por mais que você tenha amado o filme e já tenha comprado o seu BB-8 em miniatura, eu quero que você agora negue pra mim que você não ficou pelo menos uns 10 minutos tentando justificar a morte do Han Solo. Ou que você não entrou naquela discussão, especulação sobre o Kylo Ren ser só um agente infiltrado. E é meio que por isso que o Han Solo se deixou ser morto, pro filho dele ficar acima de qualquer suspeita e ter essa chance de eliminar o Snoke. E o fato de ter tantas teorias pela internet tentando justificar o Kylo Ren aponta exatamente para isso que eu tô falando. A gente não quer mais ver um vilão simplesmente mau, gótico, trevoso, que só faz maldades. A gente não quer acreditar que o Han Solo tenha morrido só pelo valor de choque. Porque isso não é mais suficiente. Isso pra gente já é tedioso. A gente tá esperando personagens mais complexos que isso. Amigos, a gente foi pro lado cinza da força e agora não tem mais volta. E é claro que a gente não sabe onde essa história vai dar. Talvez o Luke seja um Grey Jedi mesmo. Talvez nos próximos filmes apareça uma visão mais fresca, mais nuances, uma coisa mais amadurecida. A gente não sabe ainda. Mas pensa comigo, qual a chance? Qual é a probabilidade disso realmente acontecer? Se você pensar que o JJ jogou super no seguro, na quantidade de coisas recicladas, qual é a probabilidade dos próximos filmes nos levarem para um lugar super novo e surpreendente e fresco? E o que é mais difícil de pensar ainda, um segundo e um terceiro filme iam conseguir sobreviver só de homenagens? Ainda mais porque os próximos filmes não vão contar mais com aquela abstinência dos fãs de 30 anos, vai ser só um par de anos. O Despertar da Força ele é amado pelos fãs como uma promessa, e se os próximos filmes não tomarem coragem de criar sua própria história e ficarem só repetindo os passos da jornada do Luke e do Anakin, esse filme vai ser uma promessa que falhou. E é nesse momento que todos os pontos negativos do filme, que por enquanto a gente está ignorando, vão com certeza ser lembrados. The dark side. And the light. Eu acho que é meio desnecessário aqui eu ficar listando todos os pontos da trama que foram requentados, mas tem um deles que eu não posso deixar de falar, que é o Starkiller. A Estrela da Morte 3.0. Porque esse é um dos pontos mais fracos do filme. E a gente sabe que a destruição dela só existiu para no final do filme dar algumas coisas para os rebeldes fazer. E eu acho engraçado como eles ficam falando, falta 15 minutos para explodir todos os planetas. E nesses 15 minutos eu me senti vendo Dragon Ball. Porque é igual quando eles foram explodir o planeta Namek. Pô, em 15 minutos a galera tava lá fora da base, entrou na base, andou na neve, entrou lá dentro, plantou os explosivos, deu tempo pro Han Solo conseguir se matar. Em 15 minutos, velho, você tá zoando comigo, velho. 15 minutos é o tempo do seu recreio. Não dá nem tempo de você pegar a fila da cantina, quanto mais destruir uma base gigantesca. E aí eles explodem os planetas lá e meio que foda-se, né? Porque a gente não se importa com nenhum daqueles planetas. Eles não deram nenhum motivo pra gente se importar. E é pior ainda pra quem não viu os outros filmes de Star Wars, porque a galera nem conhece que planetas são. Então é mais foda-se ainda. Enfim, aí rolou uma clara preguiça de roteiro. Em troca da gente ter uma cena de ação com navinha, eles deixaram a Primeira Ordem parecendo super imbecil. Só menos imbecil do que a República, porque a República deixou pela terceira vez eles construírem aquela caralho. Sobre o retorno do trio de ouro, o Hans, Luke e a Leia, eu gostei muito da interação do Hans com a Leia. Eu achei que rolou um certo cuidado ali, não ficou uma coisa over. E eu achei mais legal porque eles não foram pro lado, o Hans e a Leia viveram um final felizes para sempre, um final Disney. Eu achei muito legal essa parte mais pé do chão que eles colocaram. No encontro deles você sente o peso dos anos, você sente que as coisas mudaram. E ao mesmo tempo, aquela amizade que eles sentiram ainda tá lá, ainda tá em algum lugar. Soterrado por esse monte de problemas, mas ainda lá. E o Luke não mostrou exatamente a que veio ainda, né? Ele só serviu de uma maneira, uma desculpa pra fazer a plot andar. E se eu fosse a Leia, eu ficaria muito puta, porque no primeiro probleminha que teve, o Hans cai fora,
O Luke vai enterrar a cabeça dele lá na areia da ilhazinha dele. E por algum motivo que provavelmente vai exigir uma suspensão de descrença imensa, ele resolve deixar um mapa para acharem ele depois. Mas não é só um mapa, é um grande puzzle para as pessoas juntarem fragmentos até formar o caminho para indicar para onde ele tá. O que é completamente estúpido, porque se a ideia de você ter um puzzle é ser um sistema de segurança, o princípio de um sistema de segurança é que ele consegue reconhecer e diferenciar um amigo de um inimigo. Pensa comigo, você quer que só pessoas autorizadas entrem na sua casa. O que você faz? Você coloca lá uma fechadura com uma senha e dá a senha só para os seus amigos, só para os seus aliados. Você não vai lá e coloca um puzzle na sua porta para qualquer um que resolveu o negócio poder entrar na sua casa. Você não vai lá e coloca uma cruzadinha e quem resolveu entra. Mas aí você me fala, não, Drakini, mas o R2-D2 tinha a última parte, ele não ia entregar essa última parte para um inimigo. Então, caralho, velho, se o R2-D2 consegue reconhecer inimigo de amigo e só dá a informação para a pessoa certa, por que o Luke simplesmente não deu o mapa inteiro para ele? Porque ele quer forçar os amigos dele a sair para uma caçada louca pela galáxia se o R2-D2 pode simplesmente dar o mapa? Mano, que plano é esse? Não, mas Drakini, isso é tudo um teste. A força ia garantir que o mapa fosse juntado na hora certa e pela pessoa certa. Ok, só me deem um limite de quantas vezes eles podem usar a força para justificar a preguiça de roteiro antes de eu ficar chateada. E por que ele largou, sabe, lá no boteco aleatório? O que tava passando pela cabeça desse menino Luke? Sério, o Luke não tá mais batendo bem. Eu começo a entender por que o Kylo Ren deu a louca e foi pro lado negro, cara. Mas enfim, nem só de reciclagem e preguiça vive o despertar da força. E o que esse filme tem de fresco não está na trama, mas está nos personagens. E se você olhar individualmente para cada cena e não ficar pensando em como elas são amarradas ao resto do filme, como é que elas encaixam, a gente tem cenas muito boas. Tem muito diálogo bom, a apresentação dos personagens é boa, como eles constroem o relacionamento entre os personagens é muito bom. Enfim, tem muitas pérolas nesse filme que a gente também não pode ignorar. Não dá pra ficar falando só das coisas negativas e não falar do que tá muito bom. Eu acho que esse filme ele abre muito bem. Até aquele momento que tá o Finn e o Poe escapando da Primeira Ordem, mano, tá tudo perfeito, cara. Aquilo lá é uma aula, velho. Quem estuda cinema, assista essa primeira sequência e fica aí gastando umas horas analisando ela porque ela tá muito boa. Ela tá concisa pra passar as informações, pra já estabelecer um relacionamento entre os personagens, pra criar essa empatia com a audiência. É de uma elegância que, porra, velho, poucos filmes conseguem. Já na primeira cena, o Kylo Ren, o Finn, o Poe e o BB-8, os quatro eles conseguem brilhar muito. O Kylo parando o laser foi foda, todos concordam, ninguém vai discutir esse ponto. Mas o que eu achei mais foda é que, no meio de tudo aquilo que estava acontecendo, o Kylo conseguiu identificar que aquele Stormtrooper em particular estava com algum probleminha. Ele já pressentiu que ali tinha uma treta. E mais que isso, ele sabia exatamente o nome daquele Stormtrooper. Cara, isso já meio que estabelece que ele tem uma percepção absurda, que ele tem uma atenção para detalhes absurda, que ele conhece todo mundo que tá sob o comando dele e nenhum detalhe vai escapar da atenção dele. O Poe já entra com aquele carisma absurdo conversando com o Kylo, o BB-8 já tá aquela coisinha fofa, maravilhosa, e finalmente nós temos a apresentação do Finn. Quando aquele trooper aleatório morre e ele marca o capacete do Finn, já bateu até um arrepio, porque eu adorei a ideia de ter um trooper como um personagem significante. Porque em todos os outros filmes, os Stormtroopers eles são meio tratados como uma massa, né? Nunca como um indivíduo que sente e tem a sua própria história. Eles parecem uns robozinhos tudo iguais, até porque tem muita criança que realmente acha que eles são robozinhos. E isso é proposital, eles têm que desumanizar os Stormtroopers para os protagonistas poderem matar eles meio sem medo e não deixar eles parecendo mal. Tipo matar minions aleatórios em videogame, você não sente por eles quando está matando. E cara, o Finn é o personagem mais humano, a interação dele com todo mundo funciona, e eu só fico um pouco com pena que esse background dele como Stormtrooper não volta mais a aparecer, ninguém mais fala sobre isso. E eu não preciso falar da importância do Finn fora das telas. Pra quem não entende a importância de representatividade, eu vou resumir tudo com essa imagem aqui. Uma coisa
A melhor coisa, o Finn e o Poe escapando da Primeira Ordem. Você espera lá que vai rolar uma rivalidade, o Trooper com o Rebelde, mas não, é tipo insta-love, amor instantâneo. E cara, a melhor cena, eles estão tão entusiasmados um com o outro, com as coisas que eles estão fazendo, eles estão mal animados. Eles parecem estar se divertindo tanto que só mostra que não existe situação ruim, existe companhia errada. E eu tô jurando aqui pra vocês agora, se nos próximos filmes o Poe e o Finn virarem um casal, eu retiro tudo que eu disse do fim desse filme. Eu prometo que eu não falo mais mal do J.J. Abrams pra ninguém. Eu gosto muito de quando o Finn encontra a Rey pela primeira vez. A Rey tá sendo atacada lá, o Finn olha, e daí você já fica esperando que ele vai lá salvar a princesa em perigo. Mas daí o filme espertamente inverte essa trope, inverte esse clichê, e a Rey se auto-salva. É a segunda coisa mais maravilhosa desse filme. E poxa, né? Que ano pra nós mulheres! A gente teve a Furiosa, a gente teve a Jessica Jones e agora a gente encerrou com chave de ouro com a Rey. Rey, Jedi, protagonista, mecânica, pilota, luta com bastão, escaladora, poliglota. Essa menina vai longe. Ela é completamente uma Mary Sue? Ela é. Se ela fosse homem, ela ia ser um protagonista manjado e insuportável? Provavelmente. Ainda mais se o ator que fizesse ele não fosse tão boa quanto a atriz que faz a Rey. Mas eu vou refrear meu julgamento aqui, porque ela é a heroína, ela tá só no comecinho da jornada do herói. Se eles forem seguir exatamente os passinhos do Joseph Campbell, ela acabou de encontrar o mestre dela, o Luke, então ainda tá muito no começo, muita água vai rolar debaixo dessa ponte ainda. E eu vou deixar aqui a minha aposta, se esses filmes foram um marco de alguma maneira para a história do cinema, eu não tenho dúvida nenhuma que a culpa disso vai ser a Rey. Bom, já que eu tô aqui cobrindo todos os personagens, eu não posso deixar de falar do BB-8. Eu não tava esperando gostar dele da maneira que eu gostei. Eu tenho certeza que a galera sentou, ficou vendo aquela sequência de abertura de Wall-E em looping até eles aprenderem a fazer aquilo lá direito. Se você comprou a miniaturinha do BB-8 antes do filme lançar, eu tenho certeza que você não se arrependeu. Kylo Ren. Kylo Ren é meio difícil de falar porque a gente não sabe pra onde a história dele vai. Até agora ele só é aquele seu vilão clássico, gótico, trevoso, nada demais. Mas pode ser que eu queime a língua, pode ser que ele vá pra lugares interessantes depois nos próximos filmes. O que eu posso dizer é que eu gostei muito da aparência dele, ele é todo esguio, ele não é aquela presença sólida que nem a Capitã Phasma é ou o próprio Vader. O sabre dele, antes de eu ver o filme eu achava aquele sabre meio molecagem, meio coisa diferentona. Ah, meu sabre não pode ser normal, meu sabre precisa ser uma Claymore. Pra que ter praticidade você pode ter estilo, não é mesmo? Mas depois de ver o filme eu falei, mano, esse sabre é perfeito, esse sabre é o Kylo Ren. Ele é essa drama queen, é claro que o sabre dele tinha que ser uma Claymore. E a energia do sabre dele, que é toda craquelada, é interessante porque ela é instável, ele é instável, tem tudo a ver. Ele é essa energia, esse poder pouco contido, prestes a explodir, como muita gente já apontou aí pela internet. E muita gente pela internet está comparando o Kylo com o Snape de Harry Potter. Eu não vou entrar em detalhes nessa discussão, porque entendedores entenderão, mas eu acho que o personagem que ele mais parece, e depois que eu pensei nisso eu não consegui parar de criar paralelos, é com o Zuko de Avatar, a Lenda de Aang. Porque, cara, eles são muito a mesma pessoa. Os dois são essa drama queen, os dois destroem o quarto quando eles estão putinhos. Os dois estão tentando agradar aquela figura paterna. No caso do Zuko é o Senhor do Fogo e no caso do Kylo é o Darth Vader mesmo. Até o jeito que eles são apresentados na primeira cena, estão os dois lá subjugando uma vilazinha X lá pra procurar uma coisa que eles queriam. O Zuko, ele começa como esse vilão clássico, mas ele não termina assim. E eu tenho uma esperança de que o Kylo Ren também tem uma jornada interessante, tão interessante quanto a jornada do Zuko. Eu tenho um grande problema com a última batalha dele com a Rey. É uma cena interessante, a coreografia dela é interessante porque ela é mais crua e menos coreografada, o que faz total sentido. Só que perceba como foi difícil eles encaixarem essa cena nesse ponto da história e como a solução que eles encontraram foi super deselegante. O que eu disse que tem de elegante na sequência de abertura, o final... Ó, pensa comigo na perspectiva de quem tá escrevendo o roteiro.
Eles precisavam de uma luta de sabres do Rey com o Kylo. Só que qual é o problema? Nesse ponto que a história tá, o Kylo Ren tá muito mais forte. Ele foi construído pra parecer fodão, então é lógico que ele tá mais forte. A Rey nunca pegou num sabre. Eles estabeleceram o Kylo Ren como uma força imparável. Mano, uma cena anterior, ele faz assim e a Rey desmonta. Como é que você enfrenta um cara desse? A resposta que eles encontraram foi: nerfa o Kylo Ren, deixa ele uma ameaça menor. E eu já falei pra vocês o que eu acho de quando os roteiristas diminuem a ameaça perto do clímax. E eu acho que é exatamente nessa luta que a covardia do filme cobra o preço. Porque, ok, eles jogaram no seguro, deixaram o protagonista vencer pra ser final feliz, bonitinho, da hora. Só que ia ser 1000 vezes melhor do ponto de vista de narrativa se o Kylo tivesse ganhado. O Kylo tinha que ter ganhado mesmo ferido pelo Chewie, segurando as entranhas só com a força de vontade dele, porque assim ele ia se tornar uma ameaça muito maior para os próximos filmes. A coisa ia escalar os riscos, e eu sempre falo, escalar os riscos é uma coisa boa, é uma coisa que você tem que procurar como roteirista. E também ia ser bom pro personagem da Rey, porque ela ia deixar de ser essa pessoa perfeita que tem o maior sucesso em tudo que ela toca. Ela ia ter falhado pelo menos uma vez, e ela ia ter falhado num momento importante. Fora que ia criar uma motivação adicional pra ela ir procurar o Luke, pra ela ir procurar um treinamento. Porque do jeito que tá, ela meio que foi só seguindo o fluxo, né? No mapa aí, eu só tô continuando a quest porque falaram pra mim ir pra lá. E se o Kylo tivesse no controle no final da luta, eles não iam nem precisar que aquele abismo ridículo abrisse pra separar os dois. Porque é muito fácil você criar uma justificativa pro Kylo deixar ela viva. Tanto se ele for malvadão de fato, tanto se ele for infiltrado. Era simples resolver isso de uma maneira mais elegantinha. Eu não tenho nem ideia de quanto tempo já tá esse vídeo, cara. Esse vídeo já deve estar gigantesco. Mas só pra encerrar, duas coisinhas que eu não posso deixar passar batido é a trilha sonora. Porra, John Williams, você já esteve melhor, não é mesmo? A gente não tem nesse filme nenhuma faixa marcante, você não sai cantando nada novo na cabeça. Até o John Williams cedeu pra ficar reaproveitando coisa, ficar fazendo remixinho da música da força. Dos aspectos técnicos, eu acho que realmente o único que pecou foi a trilha sonora. Porque o design de som tá ótimo. Esse ano parece que a galera tá começando a encontrar como casar direitinho os efeitos práticos com os efeitos especiais. A gente já teve Mad Max, que foi muito bem nesse quesito. Star Wars arrebentou de novo. Talvez o CG do Snoke e o CG da Oclinhos laranja lá é o que mais chama atenção, tá meio esquisitinho, não tá num nível tão bom assim, a gente percebe. Pelo menos no IMAX fica bem visível que aquele CG não tá muito bom. O J.J. Abrams, ele pode ter uma direção meio molecagem assim, mas ele sabe muito bem onde colocar a câmera. A fotografia desse filme é maravilhosa, a decupagem tá certinha, o ritmo da edição, o timing do diálogo, o timing do humor, tá tudo entrando na hora certa, saindo na hora certa, não tem nada sobrando, tá perfeito. Então dando aquela fechadinha, aquele resumão. A trama não trouxe nada de novo, teve muita coisa forçada colocada lá pra fazer a história andar, muito clichê, muitas homenagens, e fica aí aquele medo de os próximos filmes manterem a mesma simplicidade e não trazerem nada de novo. Por outro lado, os personagens todos funcionais, carisma alto, os atores são excelentes, a química entre eles acontece, o BB-8 brilha muito, tem o pô e o fim, tem diálogos bons, tem cenas ótimas, tem os efeitos práticos, tem a fotografia que brilha. Enfim, eu vou dar 3,5 estrelas pro Star Wars Despertar da Força. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa review. Valeu pra quem teve paciência de estar me escutando até agora. E a pergunta que eu faço pra vocês é: qual é a obra de ficção que é a casa de vocês? Aonde tá o lar de vocês? Eu já vou responder pra vocês. Pra mim, o meu lar vai ser sempre a Terra-média. Esse é o lugar que escorre uma lágrima cada vez que a gente volta pra lá. Então é isso, gente. Tchau! Night.